Pois bem, a segunda petição que eu vou comentar a respeito com os senhores é a petição pugnando pelo julgamento de pronto da ação. Quando vocês estudaram no Direito Processual Civil 2 o julgamento antecipado do mérito, lá no artigo, está previsto no artigo 355, vocês aprenderam que o julgamento antecipado do mérito ele é possível em duas situações. Primeiro, quando não há mais a necessidade da produção de outras provas. Segundo, quando ocorrer a revelia e a revelia produzir um dos seus efeitos, que é o de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Então, na primeira hipótese, o julgamento antecipado pode ocorrer, por quê? Porque a causa versa sobre questão exclusivamente de direito. E como já estudaram, o direito independe de prova. Somente naquelas situações em que a parte invoca a aplicação, por exemplo, de um direito estrangeiro ou de um direito consuetudinário, é que o juiz pode exigir que a parte ela faça a demonstração do direito por ela alegado. Ainda no inciso primeiro, nós temos a situação quando a causa versa sobre questão de direito de fato e os fatos estão suficientemente provados. O segundo caso é quando ocorre a revelia e a revelia produz o seu efeito tradicional, que é o de gerar a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Então, se o réu foi revel e, no caso, a revelia produz esse efeito, aqueles fatos se tornaram incontroversos. Se os fatos são incontroversos, não há mais a necessidade de produção de provas em torno deles, e por isso o juiz pode antecipar o julgamento de mérito. Por que julgamento antecipado do mérito? Porque normalmente no procedimento comum, o julgamento do mérito acontece após findar a audiência de instrução e julgamento. Então, se não há necessidade de levar o processo até esse ato, por isso qualifica-se como um julgamento antecipado. É preciso que o juiz tenha muita certeza ao aplicar o artigo 355, porque se ele proceder ao julgamento antecipado do mérito, ainda existindo provas a serem produzidas, a parte prejudicada certamente vai apelar da decisão, vai alegar para o tribunal um cerceamento de defesa e, reconhecido esse cerceamento, o tribunal vai anular a sentença do juiz e vai determinar que seja produzida a prova ainda necessária. Então eu estou encaminhando para os senhores uma petição de como pedir o julgamento antecipado do mérito. E finalmente nós temos uma petição muito importante, que é uma petição que a parte ela pode apresentá-la na fase de saneamento e organização do processo. Então, quando não for possível extinguir o feito sem resolução do mérito, ou quando não for possível antecipadamente extinguir o feito com análise do mérito, o juiz ele vai colocar, podemos dizer assim, a casa em ordem, procedendo ao saneamento do processo. Então, nessa decisão, ele vai enfrentar várias situações que estão enumeradas nos incisos do artigo 357. Então, o juiz ele vai verificar nessa fase se existem questões de fato, questões processuais ainda pendentes. Ele vai delimitar as questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória. Ele vai distribuir, definir a distribuição do ônus da prova.
ele vai delimitar as questões de direito que são relevantes para o julgamento da causa. Se necessário, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento. Essa decisão ela pode acontecer em dois momentos. Diante da complexidade de questões de fato e de direito, essa decisão ela pode ser proferida na audiência de saneamento compartilhado. Normalmente, essa decisão ela é proferida pelo juiz no seu gabinete e depois publicada para conhecimento das partes. Então, a partir do momento, prestem muita atenção, a partir do momento em que essa decisão ela é publicada, as partes elas possuem o prazo comum de 5 dias úteis para, por petição, solicitar ajustes ou esclarecimentos em relação à decisão de saneamento e organização do processo, sob pena da decisão se tornar estável. Então essa é a petição que eu estarei encaminhando para os senhores, para que os senhores tenham uma ideia de como solicitar ajustes ou esclarecimentos em relação a uma decisão de saneamento. Um grande abraço para todos, desejo que todos estejam com muita saúde, desejo a todos muita paz e luz.